Este clima de efervescência... Temos que pôr um pouco de ordem nas coisas. Então, quando consigo, faz favor, ordem nas coisas. Quer começar por onde? A coligação funciona? Temos governo? Não, eu quero começar pela sucessão de destruições a que nós temos assistido desde ontem. Então vamos fazer um relato cronológico dos acontecimentos. Uma análise? Com Que certeza. é para isso que nos pagam. Então comece pelo princípio. Primeiro ato da tragédia, Vítor Gaspar destrói o governo. Vítor Gaspar demite-se com uma carta que torna imediatamente pública, coisa que eu nunca tinha visto antes. E nessa carta, Vítor Gaspar explica que o governo não funciona, porque lhe falta coesão e, sobretudo, lhe falta liderança, e que a política que o governo estava a seguir, sob responsabilidade dele, Vítor Gaspar, era uma política errada. Porque ele diz, o que me tramou foi a queda da procura interna e a queda das receitas fiscais. E isso fez-me falhar todos os compromissos em matéria de déficit e de dívida. Portanto, primeiro ato, Gaspar sai destruindo o governo. Destrói o primeiro-ministro, falta de liderança, destrói o governo, falta de coesão e destrói a política. Porque esta política, Vítor Gaspar no fim diz, estava errada e produziu resultados errados. Segundo ato, Passos Coelho destrói a oportunidade que a demissão de Vítor Gaspar lhe poderia dar. Porque, para o lugar de Vítor Gaspar, vai escolher uma secretária de Estado de Vítor Gaspar, portanto, corresponsável pela política que Vítor Gaspar tinha acabado de destruir, uma secretária de Estado contaminada com o caso Swaps, portanto, uma futura ministra que começa numa posição muito frágil e, sobretudo, suspeita de ter mentido ao Parlamento. Suspeita confirmada por declarações de Teixeira dos Santos e do próprio Vítor Gaspar. Segundo ato. Terceiro ato, Paulo Portas hoje destrói a remodelação. Porque Paulo Portas espera que a remodelação seja apresentada ao Presidente da República, que a posse seja marcada, que a equipa da nova ministra seja constituída, incluindo um secretário de Estado do CDS, portanto, indicado por Portas. Para hoje, as versões variam entre o fim da manhã, o almoço ou o princípio da tarde, apresentar a sua demissão de Ministro dos Estrangeiros, uma demissão que ele próprio considera irrevogável, destruindo assim a coligação. Quarto ato, ambos, Passos Coelho e Paulo Portas, com aliás a cumplicidade da vítima, destroem Cavaco Silva, destroem o Presidente da República. Eu não sei se todos repararam o enxovalho que sofreu hoje o Presidente da República. O Dr. Paulo Portas ter-se-á demitido de manhã, mas o Presidente da República não foi avisado. O Presidente da República produziu ao princípio da tarde um discurso que, visto agora, só pode ser classificado como patético. Um discurso no qual o Presidente da República assegurava que não havia crise política nenhuma, que os partidos que quisessem deitar abaixo ao governo não contassem com ele, que apresentassem moção de censura no Parlamento e que tentassem contar o número de votos suficiente. E depois, o Presidente da República vê-se confrontado a meia hora ou 20 minutos, as versões variam, do início da tomada de posse da nova Ministra das Finanças, com a divulgação pública da carta de demissão de Paulo Portas. Portanto, 4 atos de uma coisa que seria uma farsa se não fosse uma imensa tragédia para o país. Gaspar destrói o governo, Passos Coelho destrói a oportunidade criada pela demissão de Gaspar, Portas destrói a coligação e ambos destroem a figura do Presidente da República e a função presidencial. Não é que faltam aí uns atos, entretanto? Sim, ainda há umas derivações. Primeira derivação no primeiro ato. Vítor Gaspar, aquele que não era político coisíssima nenhuma, aquele que estava aqui porque queria pagar ao país o enorme esforço que o país fez pagando na educação, afinal foi um cobardolas. Saiu, fugiu, em momentos de dificuldades. E fez questão de avisar o país que já queria fugir há muitos meses atrás. Aliás, no primeiro percalço, a polémica da TSU e depois, no segundo percalço, a decisão do Tribunal Constitucional, a primeira decisão do Tribunal Constitucional, que aliás, como se lembra, foi uma decisão muito politicamente arquitetada de forma a não prejudicar ano passado a execução orçamental, já Gaspar estava a entregar a cartinha de demissão.
não se compagina muito com aquela aura de que Gaspar se pensava investido, a aura daquele que brilhava no meio de uns parolos, os políticos, que não era político, que sabia o que estava a fazer, que tinha a orientação certa, afinal fugiu, saiu como aos outros, nas dificuldades. Como aos outros não, que houve outros que em momentos de iguais ou maiores dificuldades ficaram e saíram de pé. E aliás um desses deu uma entrevista à TVI na semana passada. Teixeira dos Santos. Depois há, na lógica, no segundo ato, que é a nomeação da senhora Secretária de Estado, há também aí os elementos adjacentes de farsa. Primeiro, é verdade ou não é verdade que o Dr. Paulo Macedo foi sondado para Ministro das Finanças? Segundo, é verdade ou não é verdade que a doutora Maria Luís Albuquerque foi escolhida pelo Primeiro-Ministro em acordo, ou falando, ou em concordância com o líder do CDS-PP? Se houve discordâncias entre os dois, que falaram a propósito da nomeação da Ministra das Finanças, porquê é que o Presidente da República não foi avisado dessas discordâncias? Como é que o Primeiro-Ministro escolhe para a Ministra das Finanças uma pessoa tão fragilizada como estava a doutora Maria Luís Albuquerque, que aliás foi depois escolher para Secretário de Estado, naquela lógica de diretores-gerais, que aliás já está, é Secretário de Estado, foi adjunto de vários governos, incluindo do primeiro governo José Sócrates. Não sei como é que o novo Secretário de Estado do Orçamento vai protestar contra qualquer coisa que ele ache que foi feita mal no primeiro governo José Sócrates. E o Secretário de Estado que substitui o Secretário de Estado do Tesouro, o novo Secretário de Estado do Tesouro, era diretor financeiro das Estradas de Portugal e ele próprio envolvido na negociação de PPPs. Não sei com que cara vai criticar, ou iria criticar, as PPPs, porque nenhum deles vai fazer evidentemente nada. E depois, na manobra de Paulo Portas, há, em primeiro lugar, um elemento um tom de traição, que é, aliás, habitual na conduta do Dr. Paulo Portas, que me parece dever ser assinalado. Quer dizer, bom, se o... Não foi uma nova fronteira que Paulo Portas não aceitou que fosse ultrapassada esta nova fronteira? E porquê é que Paulo Portas escolheu o dia de hoje para que essa fronteira ficasse clara quando ela foi decidida pelo Governo, pelo Primeiro-Ministro ontem? Quando houve ontem um Conselho Nacional do CDS-PP em que Paulo Portas não deu nenhum sinal de qualquer incómodo. Quando ele próprio colaborou, como eu disse, na constituição da nova equipa da Ministra das Finanças, visto que designou o seu Secretário de Estado, o Secretário de Estado que na cota lhe compete. Porque é que hoje, aparentemente, confirma-o aliás a Presidência da República, o Presidente da República não foi avisado nem por Portas, que se demitiu, nem por Passos Coelho, a quem Portas comunicou o pedido de demissão. E porquê é que o Presidente da República se deixa envolver nesta cena absolutamente patética? Eu não consigo encontrar outra palavra do dicionário, digamos, de palavras que se pode dizer antes das 10h30 numa televisão, que não a palavra enxovalho. O Presidente da República fez um discurso às 3h30 da tarde que é completamente patético, dados os acontecimentos que já tinham ocorrido antes e que ele não conhecia. E depois, do ponto de vista do funcionamento das instituições, das lealdades entre pessoas, das solidariedades governamentais, do mínimo sentido de responsabilidade política, já para não falar de sentido de Estado, como é que nós podemos caracterizar tudo isto senão uma imensa garotada? Só que são garotos que brincam em cima de problemas financeiros gravíssimos para Portugal. Que eles, aliás, esses garotos que brincam, contribuíram para agravar. O professor Vítor Gaspar, se nós considerarmos a execução orçamental por trimestres, entrou com um déficit de 5,8%, era o déficit do segundo trimestre de 2011, e sai com um déficit de 10,6%, que é o déficit do primeiro trimestre de 2013. Ficamos a saber que o Primeiro-Ministro não aceita a demissão Sequestrou. Nós estamos hoje
Quer dizer, eu espero que nos avisem de acontecimentos que, entretanto, vão ocorrendo, porque está sempre a ocorrer coisas. E, portanto, tudo o que a gente possa dizer corre o risco de se tornar desatualizado no segundo seguinte, mas estou certo que nos avisarão. Agora, neste momento, nós vivemos em Portugal uma situação de sequestro. O Dr. Paulo Portas está sequestrado na posição de Ministro dos Estrangeiros. Porque ele apresentou a demissão, comunicou aos portugueses e aos mercados, aliás, que reagiram logo em queda fortíssima, como se sabe, que se demitia e essa demissão era irrevogável, não tinha nada de pessoal, era uma divergência política. Aliás, acusando o Primeiro-Ministro, está lá escrito na carta, que não o ouvia na tomada de decisões importantes no governo, isto é, que a coligação não funcionava como tal. E o Dr. Passos Coelho, às 8 da noite, diz que não aceita a demissão de Paulo Portas, que não pediu a exoneração de Paulo Portas ao Presidente da República, portanto, sequestrou o seu Ministro dos Estrangeiros. E, de facto, como uma pessoa só deixa de ser Ministro quando toma posse o substituto, Paulo Portas é o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, malgré lui, à contre-cœur. E ele não queria, mas está sequestrado nessa posição. E isto vai dar no quê? Sabendo nós, como dissemos a abrir esta política, mesmo que os ministros do CDS se preparam para entregar as cartas de demissão amanhã? O governo acabou. Não há, aliás, a partir das 6 da tarde, o que se tem jogado hoje em Portugal é um jogo político muito rasteiro para saber quantas granadas se mete no campo do adversário e quantas granadas se consegue desarmadilhar no nosso campo, tendo em conta as próximas eleições antecipadas legislativas. Se nós quisermos encontrar exatamente equivalentes, teríamos que ir àquela semana de outubro ou novembro de 2004, na qual o Primeiro-Ministro Santana Lopes queria fazer, já não me lembro se eram 2, se eram 3 remodelações na mesma semana. Mas este caso tem uma agravante. É que o Dr. Santana Lopes, na altura, não provocou nenhum enxovalho, não fez passar o então Presidente da República por nenhum enxovalho. Ao passo que estes, de que nós estamos a falar hoje, eu não sei se lhes posso chamar estadistas, fizeram passar o Presidente da República por 2 enxovalhos no mesmo dia, porque aquela tomada de posse da nova Ministra das Finanças, que parecia, a tomada de posse significa um início, e aquilo parecia uma cerimónia fúnebre. Aquela tomada de posse, até do ponto de vista visual, da imagem, é uma coisa terrível. Terrível para os intervenientes e terrível para as instituições que os intervenientes representam. E depois, estas garotices não se estão a passar no recreio de uma escola primária ou secundária. Estas garotices estão-se a passar ao mais alto nível de um Estado que está sob assistência externa e está num processo de consolidação orçamental violentíssimo e numa crise económica e social profundíssima. Ou seja, vem o Sr. Primeiro-Ministro às 8 da noite falar em patriotismo? É uma coisa inacreditável. Portanto, eu imagino que qualquer outro Presidente da República estaria a tirar as consequências evidentes disto e, portanto, não esperaria pelo desenrolar das pequenas cenas de lançar granadas para o quintal do vizinho e devolver as granadas que o vizinho tenha lançado para o nosso quintal, que se estão a preparar para os próximos dias e cortaria cerce isto. Ou tomando ele conta disto, portanto, patrocinando um governo da sua iniciativa, já se viu que o Presidente da República tem recusado sistematicamente esse risco, também é um enorme risco para ele, e tem produzido uma teoria absolutamente minimalista dos seus poderes e das suas responsabilidades em matéria de intervenção. Ou então? Ou então, convoca eleições antecipadas. Não vejo outra solução.